Esse app para smartphone vai substituir a sua câmera analógica, ou pelo menos vai tentar. Vídeo um pouco diferente hoje, como vocês podem ver, estamos com uma câmera aqui em cima e eu vou mostrar um app novo para vocês. Me recomendaram o Dashcam. Disseram que era muito divertido, os resultados eram legais e você conseguia ter uma experiência de simular o analógico no seu celular. Como vocês podem ver aqui, eu testei. Eu assinei ele, mas eu tenho um problema. Tem uma coisa que me incomoda muito. Tô com ele aberto aqui, vou tirar uma foto daqui, ó. Quando eu tiro a foto, ela só aparece depois com um efeito aplicado, bem depois. Quando você bate a foto, você não consegue ver o efeito que você está aplicando. Então, por exemplo, se você quer comparar, vocês podem ver aqui na minha galeria, que eu comparei todas as câmeras com vários tipos de exposição diferente para entender melhor o que cada uma quer dizer. Elas têm um nome que lembra alguma câmera analógica, assim, obviamente, tipo Pentax 67, coisa assim, mas você pode ver que, por exemplo, ó, vou tirar uma foto aqui em cima, para dar para ver bem, tá? Essa aqui é a configuração que um amigo meu me recomendou e daí eu vou tirar aqui. Você tá vendo como ele tira a foto? Aí, claro, eu posso ver como ficou e tal, mas eu não tava completamente diferente na câmera. E daí, se eu trocar de câmera, eu não vejo. Só depois de bater a foto, eu vejo como ficou, ó. Pode ver, tem algumas configurações meio básicas aqui. E elas vão mudando de lugar. Isso me irritou bastante. Mas qual que é a alternativa, então? Acho que a coisa mais legal dos smartphones hoje em dia é que eles têm uma qualidade muito bacana, tanto de foto para vídeo, e acaba sendo, enfim, aquela câmera que a gente tem sempre no bolso, né? Eu tiro a foto, eu vejo na hora como ficou, e é mais prático que trazer uma câmera de qualquer tipo, por mais simples que ela seja. Uma das coisas mais legais do smartphone é isso, né? Esse imediatismo de estar na palma da sua mão. Eu entendo o conceito da emulação, eu não tenho nada contra, eu gosto bastante de simular grão, simular Alation, Bloom, essas coisas todas, simular filmes, mas eu acho o aplicativo um pouco básico. Entendo que as pessoas se divirtam, mas eu acabo me estressando um pouco, talvez por essa falta de controle da imagem. Eu acabo não... Enfim, eu quero testar todos os perfis, saber exatamente o que cada um faz, quando a exposição muda, quando cada pessoa tem a sua receita. Essa parte eu acho legal, mas eu não acho legal isso de eu não conseguir ver, porque pra mim parece uma coisa meio... Não faz muito sentido, tipo, o legal do smartphone, eu acho que é essa praticidade. E daí a gente bota algo que não é tão prático e para imitar o analógico, ou seja, tipo, eu não consigo ver os resultados da minha foto para imitar que tá revelando. Só que eu acho que isso é uma implementação ruim da emulação de analógico, sabe? Eu acho que uma coisa é você trazer textura, que essa parte eu acho legal, acho que ele tem umas distorções de lente legal, coisa assim, mas eu não gosto muito dessa parte que ele traz, tipo, no analógico é legal essa expectativa da foto que você vai tirar, coisa assim, mas, tipo, não tem porquê. Então, qual que é a alternativa? Eu falei mais no Dashcam no início do vídeo, porque é um aplicativo muito popular e muita gente fala pra eu fazer uma review dele, mas eu tenho procurado alternativas que deem um look diferente, né? Foi aí que eu me dei conta que um dos plugins mais utilizados por colorista, filmmaker, enfim, que é o Dehancer, que é um plugin de emulação de filme, que é muito popular. Eles têm uma versão de aplicativo para celular, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu uso o Dehancer. Se quiser, eu posso fazer um vídeo eu já testei todas essas simulações de filme mais famosas, assim, Dehancer, Film Convert, Cineprint, enfim, todas elas. Eu posso fazer um vídeo de comparação se vocês quiserem, mas querendo ou não, o Dehancer é um plugin muito popular e as pessoas gostam muito por causa, além de ter muitas simulações de filme, e daí tem uma lista gigantesca, tem várias configurações que você pode mudar isso no programa, claro, e todo mundo fala sempre muito bem da parte da textura dele, da Alation. O grão tem uma qualidade muito boa, orgânica, não é só um granulado, não é a mesma coisa que você botar o granulado no Lightroom, sabe? Cada um desses film stocks tem uma personalidade, e eu acho isso muito massa, porque me lembra um pouco das câmeras da Fuji, e eu tive algumas câmeras da Fuji e eu adorava, a parte que eu mais gostava é brincar com as film simulations, né? Pra quem gosta pra quem tem uma Fuji e tal, esse aplicativo aqui, ó, tem um site e tem um aplicativo, é a mesma coisa, e aqui tem todas as receitas, os perfis de cor da Fuji, e é muito legal, e eu sempre senti falta disso. Inclusive, eu tô fazendo um vídeo que vai sair logo mais, que é de uma receita de filme pra Sony. Voltando ao assunto, o Dehancer, ele é super popular, mas ele tem um problema. Ele é bem caro, vamos ser realistas, tipo, e nem todo mundo tem condição de pagar isso.
Mas é um plugin muito bom. Pouca gente sabe que eles têm uma versão para celular que suporta os mesmos perfis de filme, as mesmas configurações do seu computador para você poder editar suas fotos como se fosse um filme stock. E eu vou mostrar agora para vocês. Você vem aqui, ó, eu botei na minha pastinha. Pode ver que aparece o login do Behance. Ele é, se eu não me engano, R$25 por mês, que é bem mais barato que o plugin e bem mais barato do que se for revelar filme, porque os preços do filme hoje em dia estão super caros. A Kodak aumentou mundialmente e a Fuji também. Então você pode ver que filme novo sem ser vencido tá com valor bem caro comparado com o que era pouco tempo atrás. Você pode ver, ele abriu em outra receita aqui, ó. Você pode ver que essa é a foto original sem edição. Aqui vai aparecer meus últimos edits, caso eu queira copiar e colar o último perfil usado, que é bem legal. Você vai ver que tem vários tipos, ó. CineStill 50D, para você que gosta de CineStill, CineStill 800T, e daí o pessoal diz aqui, ó, qual que é o papel que seria impresso também, é o filme print dele, né, que dá essa textura, e eu acho muito legal, porque, claro, pode ser um pouco, quando você abre ele, ficar um pouco em dúvida, porque de tantas film simulations assim, mas eu acho que depois que você acha as suas favoritas, ó, por exemplo, olha que legal, essa Natura é bem legal. Eu gosto pessoalmente, como eu fotografo com analógico, eu não vou mentir pra vocês, eu gosto pessoalmente de colocar filmes que eu já sei sobre ou já usei, porque daí eu sei mais ou menos o que esperar, porque, por exemplo, eu sei que o Portra vai ter tons um pouco mais quentes, vai ser um pouco mais flat, por exemplo, eu sei que o T-Max vai ser tipo um pouco mais contrastado, preto e branco, eu sei que o Fuji 400H vai ser tipo, vai ter um pouco mais de verde, coisa assim, e eu acho isso massa, mas tem vários filmes que não são mais produzidos há décadas e, enfim, caso você queira tentar também, e eu acho isso muito legal, mas uma das coisas mais legais daqui, por exemplo, vou botar Kodak Ultramax, que é um filme bem da hora. Você pode editar. Essa receita aqui, que já tá aqui, tá usando o print da Kodak mesmo, né? Você pode escolher o da Fuji, você pode escolher o Kodak Endura Glossy Paper, ou só o linear mesmo, que daí é mais neutro, né? Não tem toda essa textura do print, porque isso seria o print que o filme seria revelado, né? Do positivo. Aí aqui, ó, a exposição, você pode aumentar, diminuir, o contraste aqui, o contraste tonal aqui, ó, você vê tipo um color boost, saturação, densidade de cor, tipo, ó, o limitador analógico igual no aplicativo. E essa é só a parte do print, olha só, tem uma parte só de cor, uma parte só de grão, de configuração de grão. Alation, para quem é fã, o Lightroom não dá para fazer isso. Você pode botar, se você quiser, essas bordas aqui. Eles têm uma... Acho que borda de filme, tipo, não julgo quem bota, mas para mim as fotos, borda de filme eu coloco do scanner mesmo quando eu escaneio o filme, né? No caso do filme mesmo, não dessas simulações. Mas você faz o que você quiser. Mas isso é bem legal. E também tem algumas partes aqui, ó, olha só, compressão, né, de como é que vai ficar, seus pretos, brancos, a cor tonal desse filme. Você vai botar aqui, ó, Color Boost, aí aqui, como eu falei, você pode escolher só o estoque do filme e depois aqui, o Source aqui, que seria antes da edição, né, tipo da sua foto, antes do filme, do print do filme, e cortar, claro, que nem Lightroom ou qualquer outra dessas ferramentas padrão. Eu acho, pessoalmente, ó, ela aparece antes de ser editada aqui e aqui depois. Então eu acho mais interessante ter todas essas opções. Claro, provavelmente a gente vai fazendo o que faz com todos os outros aplicativos, que é, você vai ter 2 a 3 perfis que você vai deixar salvo, que faz dar na maioria das coisas. Mas eu acho a possibilidade mais legal nesse, porque ele tira um pouco essa... Se você quer emular coisas analógicas, eu acho que ele é um pouco... Eu não digo que... Eu não sei o quanto preciso porque eu não testei todas essas film stocks, mas eu consigo ver o que ele traz das film stocks que eu já usei. Eu acho que ele traz esse resultado que às vezes você consegue ficar com umas fotos, nossa, uma textura diferente da do celular padrão, sabe? Um look diferente. E eu acho bacana isso. Só que eu prefiro esse por causa da preview. Você consegue ter uma preview na hora do que você está fazendo. E você pode deixar para editar depois, claro, né? E ajustar como quiser. No caso, ele é um aplicativo de edição, ele não é uma câmera. Apesar de ter aquela câmera embutida ali, ele é principalmente para pós. E eu gosto mais disso, de ter essas possibilidades de editar como quiser a foto que eu tirei. Em questão de emulação de filme, esse é um dos melhores aplicativos que tem atualmente. Para mim, o Behance é quase como um Lightroom, mas feito para quem gosta de filme. Ou melhor, um Darkroom digital.
Porque o Darkroom, pra quem não sabe, era onde as pessoas revelavam as fotos, né? Que é aquela sala com luz vermelha e tal. Eu não tô dizendo que é exatamente a mesma coisa e que você vai ter exatamente os mesmos resultados, porque outras coisas influenciam, tamanho de sensor, tamanho do filme, lentes, enfim, obviamente, né? Mas eu acho que se você tá buscando uma emulação de filme um pouco mais precisa, acho que esse é o caminho. Caso você queira dar esse look de foto analógico para suas fotos do celular, sem ter que esperar ou escanear. A minha receita favorita aqui, pessoalmente, assim, no geral, eu vejo que ou eu uso uma dessas Kodak Vision, que são um pouco mais neutras, que é filme de cinema, e dou uma puxada no contraste e no color boost, ou eu tendo a usar, por exemplo, eu gosto bastante de usar o Portra 400, porque eu gosto do filme, eu já usei bastante esse filme. Eu tenho um apego porque nas minhas receitas de Fuji, uma das minhas favoritas era de Portra 400, e eu sempre gostei muito. Eu acho que não tem muito como errar coisas com Portra, é só expor bem. Então, eu gosto muito de usar, por exemplo, Portra 400 ou Portra 800 também. E daí aqui eu gosto de mexer principalmente no print. Eu gosto muito da Kodak mesmo. E eu sempre puxo um pouco o contraste, algo assim. Eu acho que fica um resultado bem legal. E eu gosto bastante também de aplicar grão, claro, 35 geralmente eu gosto, com um ISO um pouquinho mais alto, 500, para ser um grão fino, mas ter textura ainda assim. Eu gosto de botar alation às vezes, mas não muito, uns 20 por aí. E bloom, eu gosto de bloom, porque eu acho que tira essa dureza dos highlights, assim. E vinheta também eu acho bacana. Então eu acabo geralmente fazendo isso, assim. Pelo menos é o que funciona pra mim. Claro, não é um substituto total pra quem ama filme de verdade. Se você gosta do processo físico, do rolo, do disparo, isso não tem como simular. Mas como ferramenta digital, talvez seja a coisa mais próxima que você vai conseguir no seu celular. Então, assim, se você gosta tanto quanto eu de simulação de filme, não quer gastar uma fortuna ou só quer editar suas fotos do celular com uma cara um pouco mais analógica, você gosta de ter controle, editar as fotos do seu jeito, talvez o Behance seja o app feito pra você. E tão divertido quanto fotografar uma point and shoot da vida real. Se quiser que eu teste mais algum outro app que você acha interessante, deixa aqui nos comentários. Espero que tenha curtido esse tipo de conteúdo. Então, esse foi o vídeo de hoje, um pouco diferente, né? Com uma câmera de cima pra gente poder ver um pouco mais esse aplicativo aqui. Espero que vocês tenham gostado e quem não conhecia, quem já usava o Behance ou até quem não usava, possa testar. Eles têm 7 dias de graça no aplicativo e daí você consegue testar, ver se você gosta ou não, se adapta ou não, se é útil pra você. Pra quem não conhecia o app, eu acho que é uma alternativa bem bacana. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Valeu!